Mãe, você não tem muito tempo mesmo. Não faz sentido eu ficar aqui te acompanhando. Foram essas as últimas palavras que meu filho Ricardo me disse antes de me abandonar sozinha num leito de hospital, na véspera da cirurgia mais importante da minha vida. Eu tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer de pâncreas. Estava apavorada, precisando desesperadamente de alguém que me desse força. E a pessoa em quem mais confiei na vida, o filho que criei com todo o meu amor por 40 anos, simplesmente me descartou como se eu fosse lixo. Naquele momento, aos 72 anos, entendi que havia passado 4 décadas da minha vida criando um monstro. Mas essa é só a primeira das revelações chocantes que vocês vão descobrir hoje. Porque o que aconteceu depois desse abandono mudou minha vida de uma forma que jamais imaginei possível. Meu nome é Conceição, tenho 74 anos hoje. E durante a maior parte da minha vida, acreditei que ser mãe era a coisa mais importante que uma mulher podia ser. Dediquei cada minuto dos meus dias ao meu filho único, abri mão dos meus sonhos, dos meus relacionamentos, da minha carreira, tudo para que Ricardo tivesse as melhores oportunidades. Hoje, 2 anos depois do dia mais doloroso da minha vida, posso contar essa história com serenidade. Não porque me curei da dor, algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas porque aprendi que às vezes as piores traições nos levam às melhores descobertas. Fiquei viúva em 1995, quando Ricardo tinha apenas 12 anos. Meu marido, José, morreu num acidente de carro, me deixando sozinha para criar nosso filho. Na época, prometi a mim mesma que Ricardo jamais sentiria a falta do pai, que eu seria pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhei dupla jornada como enfermeira para pagar escola particular, curso de inglês, aulas de violão, tudo o que ele quisesse. Nunca disse não para nenhum pedido dele. Mãe, todos os meus amigos têm videogame. Posso ter um também? Claro, filho, vou dar um jeito. E eu dava. Sempre dava. Fazia horas extras, pegava plantões nos fins de semana, vendia quitutes para as vizinhas. Qualquer sacrifício valia a pena para ver meu menino feliz. Ricardo era um garoto inteligente, carismático, popular na escola. Mas eu comecei a notar sinais estranhos desde cedo. Ele nunca demonstrava gratidão genuína por nada que eu fazia. Era sempre como se tudo fosse obrigação minha. Direito dele. Ricardo, você não vai me agradecer pelo videogame? Por que eu deveria agradecer? Você é minha mãe. É seu trabalho me dar as coisas. Na época, pensei que era coisa de adolescente, que com o tempo ele aprenderia a valorizar os sacrifícios que eu fazia por ele. Quando Ricardo completou 16 anos, quis uma festa grande. Gastei o equivalente a 3 meses de salário para realizar o sonho dele. Alugamos um salão, contratamos DJ, decoração, buffet completo. Todos os amigos dele vieram, se divertiram muito. Obrigado, mãe, foi legal, disse ele no final da noite. Legal? Uma palavra tão fria para descrever meses de planejamento e sacrifício financeiro. Só legal, Ricardo. Você não ficou feliz? Ficou bom, mãe. Mas o João fez 16 anos no mês passado e a festa dele foi num clube. Era mais chique. Sempre havia algo maior, melhor, mais caro que os outros tinham. Ricardo nunca estava satisfeito com o que eu conseguia oferecer. Mas eu interpretava isso como ambição, como sinal de que ele queria crescer na vida. No ensino médio, Ricardo começou a namorar uma garota de família rica. Amanda estudava no mesmo colégio, mas vinha de um mundo completamente diferente do nosso. Os pais dela eram empresários, tinham casa na praia, carros importados, viajavam para o exterior nas férias. Mãe, a Amanda me convidou para passar o fim de semana na casa de praia da família dela. Preciso de roupa nova. Ricardo, acabei de comprar roupas para você no mês passado, mas essas roupas são de loja do Shopping Popular. O pessoal que vai estar lá tem roupas de marca. Eu vou ficar ridículo. Mais uma vez, fiz horas extras para comprar as roupas que ele queria. 3 camisas polo de marca que custaram o equivalente ao meu salário de uma semana. Foi nessa época que Ricardo começou a demonstrar vergonha de mim e da nossa condição social. Quando Amanda vinha em casa, ele sempre me apresentava de forma constrangida. Amanda, essa é minha mãe. Nunca essa é a Conceição. Ou essa é a mulher mais importante da minha vida. Sempre apenas minha mãe, como se fosse um fardo que ele carregava. Prazer conhecê-la, dona Conceição.
dizia Amanda, educada, mas visivelmente desconfortável com nossa casa simples, nossos móveis antigos, nossa vida de classe média baixa. Comecei a me sentir inadequada na presença dos amigos do meu próprio filho. Ricardo percebia meu desconforto e, em vez de me tranquilizar, piorava a situação. Mãe, quando a Amanda vier aqui, você pode não usar aquele avental de florzinha? Parece muito. Doméstica. Ricardo, eu sou doméstica. Quer dizer, trabalho como enfermeira, mas cuido da nossa casa. Eu sei, mãe, mas você poderia se arrumar mais quando tiver visita? Comecei a me vestir melhor, a esconder nossos móveis mais antigos, a fingir que éramos mais prósperos do que realmente éramos. Tudo para que meu filho não sentisse vergonha de mim. Quando Ricardo se formou no ensino médio, passou no vestibular para engenharia numa universidade particular cara. Ficou em terceiro lugar no processo seletivo, com bolsa de estudos parcial de 50%. Parabéns, filho. Estou tão orgulhosa. Obrigado, mãe. Mas tem um problema. A bolsa cobre só metade da mensalidade. Como vamos pagar o resto? Como vamos pagar? Ele nem perguntou se eu conseguiria. Simplesmente assumiu que eu daria um jeito. E eu dei. Peguei um empréstimo consignado, comecei a trabalhar como enfermeira particular nos fins de semana. Vendi algumas joias que havia herdado da minha mãe. Ricardo entrou na faculdade dos sonhos dele. Durante os 5 anos de faculdade de Ricardo, nossa vida foi uma luta financeira constante. Além da mensalidade, havia livros caríssimos, projetos que exigiam materiais especiais, viagens de estudo, festas universitárias. Ricardo sempre precisava de alguma coisa. Mãe, tem uma viagem técnica para uma usina hidrelétrica. É importante para o meu currículo. Quanto custa? R$2.000. Mas é um investimento no meu futuro. Investimento no futuro dele. Nunca no nosso futuro. Sempre no dele. Como se eu não existisse na equação, mãe. Fiz mais horas extras, peguei mais empréstimos. Ricardo foi para a viagem e voltou entusiasmado, cheio de histórias sobre os lugares que havia conhecido, as pessoas importantes que havia encontrado. Foi incrível, mãe. Conheci o diretor da empresa, ele disse que eu tenho potencial, talvez role um estágio. Que bom, filho. Valeu a pena o sacrifício. Que sacrifício? Você só pagou a viagem. Só pagou a viagem. Como se os R$2.000 tivessem brotado de uma árvore no quintal. Foi durante a faculdade que Ricardo conheceu Patrícia, filha de um juiz, estudante de direito numa universidade ainda mais cara. Patrícia era bonita, elegante, sofisticada. E tinha tudo que Ricardo admirava. Status social, dinheiro, conexões familiares influentes. Mãe, a Patrícia vai jantar aqui hoje à noite. Você pode fazer aquele frango ao molho branco que você faz bem? Claro, filho. Mas você disse que ela vem jantar. Você apresentou para ela como sua namorada? Estamos nos conhecendo, mas é importante que ela tenha uma boa impressão da nossa família. Da nossa família. Mas na prática, isso significava esconder tudo que pudesse revelar nossa real condição social. Mãe, você pode guardar aquelas fotos suas de uniforme de enfermeira? E talvez usar aquela blusa social que compramos no ano passado. Esconder minha profissão. Esconder quem eu era. Esconder minha identidade para impressionar uma garota que meu filho queria conquistar. O jantar foi tenso. Patrícia foi educada, mas eu percebia que ela me avaliava constantemente. Cada móvel, cada detalhe da decoração, cada palavra que eu falava era analisado e catalogado. Dona Conceição, o Ricardo me disse que a senhora trabalha na área da saúde, disse ela, delicadamente evitando a palavra enfermeira. Sim, sou enfermeira há mais de 25 anos. Que interessante. Deve ser gratificante ajudar as pessoas. Gratificante. A palavra soou condescendente, como se meu trabalho fosse uma caridade que eu fazia, não uma profissão que exigia conhecimento e responsabilidade. Depois que Patrícia foi embora, Ricardo me deu feedback sobre minha performance. Mãe, você se saiu bem, mas da próxima vez evita falar muito sobre o hospital. O pai dela é juiz. Ela está acostumada com conversas sobre coisas mais intelectuais. Coisas mais intelectuais. Como se cuidar de pessoas doentes e salvar vidas não fosse intelectual o suficiente. Ricardo e Patrícia começaram a namorar sério. Ele passava cada vez mais tempo na casa dela, cada vez menos tempo comigo.
Quando estava em casa, falava constantemente sobre a família dela. Mãe, o pai da Patrícia tem uma biblioteca incrível. Livros de direito, filosofia, literatura clássica. A casa deles é como um museu. Que bom, filho. É importante você conviver com pessoas cultas. Faz a gente ver como existem mundos diferentes do nosso. Mundos diferentes do nosso. Como se o nosso mundo fosse inferior, inadequado, algo para ser superado. No 4º ano da faculdade, Ricardo conseguiu um estágio numa empresa de engenharia prestigiosa. Era bem remunerado com possibilidade de efetivação. Fiquei radiante. Que orgulho, Ricardo! Todo o esforço valeu a pena. Valeu sim, mãe. Agora posso começar a pensar no meu futuro de verdade. Meu futuro de verdade. Como se os 22 anos anteriores da vida dele tivessem sido apenas preparação. Como se eu tivesse sido apenas uma incubadora temporária. Com o salário do estágio, Ricardo começou a demonstrar independência financeira. Comprou roupas melhores, um carro usado, mas em bom estado. Começou a frequentar lugares mais caros. Mãe, vou jantar fora hoje. A Patrícia quer me apresentar para uns amigos advogados. Tudo bem, filho? Quer que eu esquente comida para quando você voltar? Não precisa. Provavelmente vou voltar tarde. Ricardo voltava cada vez mais tarde. Saía cada vez mais cedo. Nossa casa estava se tornando apenas um lugar onde ele dormia. Ricardo, sinto falta de conversarmos. Antigamente você me contava tudo. Mãe, agora minha vida é mais complicada. Tenho responsabilidades, compromissos profissionais, relacionamento sério. Não dá para ficar conversando sobre coisas triviais. Coisas triviais. Nossa relação havia se tornado trivial para ele. Quando Ricardo se formou em 2018, fiz uma festa pequena em casa. Convidei algumas vizinhas, colegas de trabalho, a família da Patrícia. Foi um momento de alegria e orgulho imenso. Conceição, você deve estar muito orgulhosa, disse minha vizinha Dona Carmen. Criou um filho sozinha e ele se formou engenheiro. Estou sim. Valeu cada sacrifício. Ricardo ouviu a conversa e veio até mim depois. Mãe, você pode evitar ficar falando sobre sacrifícios na frente das pessoas? Fica parecendo que você fez um favor para mim. Mas eu fiz sacrifícios, Ricardo. Trabalhei muito para pagar sua faculdade. Você fez seu trabalho de mãe. Não foi um favor, foi sua obrigação. Obrigação. 23 anos de dedicação absoluta eram apenas uma obrigação cumprida. Logo após a formatura, Ricardo foi efetivado na empresa de engenharia. O salário era bom, as perspectivas de crescimento excelentes. Ele alugou um apartamento pequeno, mas bem localizado, próximo ao trabalho. Mãe, vou me mudar na semana que vem. Já? Mas você pode ficar aqui até juntar mais dinheiro, economizar um pouco. Não, mãe. Preciso da minha independência. A Patrícia e eu estamos falando seriamente sobre casamento. Preciso mostrar que sou autossuficiente. Autossuficiente. Depois de 23 anos sendo completamente dependente de mim, ele queria demonstrar autossuficiência. Tudo bem, filho. Você tem razão. Mas promete que vai continuar vindo me visitar? Claro, mãe. Vou vir almoçar nos domingos. Almoçar nos domingos. Nossa relação havia sido reduzida a um compromisso semanal. Ricardo se mudou e, inicialmente, cumpriu a promessa. Vinha almoçar todo domingo. Me contava sobre o trabalho, os planos com a Patrícia, as perspectivas profissionais. Mas eu percebia que eram visitas protocolares, não encontros genuínos entre mãe e filho. Como está o trabalho, Ricardo? Está bem, mãe. Tenho um projeto importante na área de infraestrutura urbana. Que interessante! Conta mais detalhes. É muito técnico, mãe. Você não entenderia. Eu não entenderia. A mulher que havia me matado de trabalhar para pagar sua formação em engenharia não entenderia de engenharia. Em 2019, Ricardo me anunciou que estava noivo. Mãe, a Patrícia e eu vamos nos casar. Queremos fazer a cerimônia no ano que vem. Que alegria, filho. Estou tão feliz por você. Obrigado, mãe. Queremos uma cerimônia elegante na igreja que a família dela frequenta. Vai ser um casamento bonito. Posso ajudar com alguma coisa? Com a organização, com os gastos. Não precisa, mãe. O pai da Patrícia vai custear tudo. Eles fazem questão. O pai da Patrícia vai custear tudo. Eu
que havia custeado 23 anos da vida dele, não era necessária para o momento mais importante. E eu? Como fica minha participação no casamento? Você vai estar lá, óbvio. É minha mãe. Estar lá, como convidada no casamento do filho que havia criado sozinha. Ricardo, eu gostaria de contribuir de alguma forma. Posso pagar o buquê da noiva ou as lembrancinhas? Mãe, não precisa. Sinceramente, é melhor deixar tudo com a família dela. Eles têm experiência com esse tipo de evento. Esse tipo de evento. Casamentos elegantes eram território da família rica, não da enfermeira que havia criado o noivo. O casamento aconteceu em março de 2020, poucos dias antes da pandemia de Covid-19 começar. Foi numa igreja bonita, com decoração sofisticada, convidados bem vestidos. Eu me senti completamente deslocada. Dona Conceição, que alegria conhecê-la finalmente, disse a mãe da Patrícia, Dona Margaret. O Ricardo sempre fala da senhora com tanto carinho. Carinho. Se ela soubesse como Ricardo realmente falava de mim. Durante a cerimônia, olhei para meu filho no altar e senti uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pela conquista dele, tristeza por perceber que eu havia sido apenas uma etapa na vida dele, não uma presença permanente. Na festa, fui colocada numa mesa com vizinhas da família da noiva, pessoas que eu não conhecia. Ricardo passou rapidamente para me cumprimentar. Obrigado por estar aqui, mãe. Óbvio que eu estaria aqui, Ricardo. É o casamento do meu filho. Eu sei, só... Obrigado. Foi uma das últimas conversas genuínas que tivemos. Após o casamento, as visitas dominicais foram se tornando cada vez mais raras. Primeiro, Ricardo começou a faltar um domingo por mês. Depois, 2. Logo, ele aparecia apenas uma vez por mês e sempre correndo. Desculpa a pressa, mãe. A Patrícia está me esperando. Vamos almoçar na casa dos pais dela. Tudo bem, filho. Mas você mal tocou na comida. Estou sem muito apetite. Almocei tarde ontem. Ele estava perdendo peso. Parecia sempre cansado, estressado. Perguntei se estava tudo bem entre ele e a Patrícia. Está tudo ótimo, mãe. É só que a vida de casado tem responsabilidades diferentes. Responsabilidades diferentes, que não incluíam cuidar da mãe que o havia criado. Em 2021, as visitas praticamente cessaram. Ricardo ligava ocasionalmente, conversas rápidas e superficiais. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem, filho. E com você? Tudo correndo, trabalho muito puxado. A Patrícia está pensando em fazer mestrado. Que bom! E você? Como estão seus planos? Estou focado na carreira. Queremos comprar um apartamento maior. Queremos, ele e a Patrícia. Eu não fazia mais parte dos planos. Ricardo, sinto sua falta. Você não quer vir almoçar no domingo? Ah, mãe, está difícil. A agenda está muito corrida. Mas a gente se fala. A gente se fala. A promessa vazia de quem não tem intenção de cumprir. Foi nesse período que comecei a sentir os primeiros sintomas. Dores abdominais constantes, perda de apetite, emagrecimento inexplicável. Inicialmente, atribuía ao estresse de me sentir abandonada pelo filho. Conceição, você está muito magra, comentou Dona Carmen. Está se alimentando direito? Estou sem muito apetite ultimamente. Isso pode ser depressão. Você não quer procurar um médico? Procurei. Em fevereiro de 2022, após uma série de exames, recebi o diagnóstico que mudou tudo. Câncer de pâncreas em estágio avançado. Dona Conceição, vou ser franco com a senhora, disse o doutor Henrique, o oncologista. É uma situação delicada. O tumor é grande, mas ainda operável. Vamos precisar fazer uma cirurgia complexa, seguida de quimioterapia. Doutor, qual é o prognóstico? Com o tratamento adequado, a senhora pode ter alguns anos de vida com qualidade. Sem tratamento, alguns meses. Alguns anos ou alguns meses. Aos 72 anos, eu estava enfrentando a luta mais difícil da minha vida. A primeira pessoa que liguei foi para Ricardo. Ricardo, é a mãe. Oi, mãe, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Preciso te contar uma coisa importante. Você pode vir aqui em casa? Ah, mãe, hoje está difícil. A Patrícia e eu temos um compromisso. Você pode falar por telefone mesmo? Ricardo, é sobre minha saúde. É sério. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sério como? Estou com câncer. Outra pausa, mais longa. Que tipo de câncer? Pâncreas.
Preciso fazer cirurgia na semana que vem. Nossa, mãe, que notícia! Como você está se sentindo? Como eu estava me sentindo. A pergunta soou protocolar, obrigatória. Estou com medo, Ricardo. É uma cirurgia grande, complicada, preciso de apoio. Claro, mãe. Vou tentar te visitar antes da cirurgia. Vou tentar. Não vou estar lá. Não pode contar comigo. Vou tentar. Ricardo, você pode me acompanhar no dia da cirurgia? Não quero passar por isso sozinha. Mãe, você sabe que eu trabalho. Não posso faltar assim do nada. Mas vou ver o que posso fazer. Vou ver o que posso fazer. Sua mãe estava com câncer, prestes a fazer uma cirurgia de vida ou morte. E ele ia ver o que podia fazer. Ricardo, é a cirurgia mais importante da minha vida. Posso morrer nessa mesa. Não fala assim, mãe. Você é forte. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. As palavras vazias de quem não quer se envolver com o problema. Então você vem? Vou tentar remarcar alguns compromissos. A conversa terminou com essa promessa vaga. Desliguei o telefone sentindo mais solidão do que antes de ligar. Nos dias seguintes, liguei para algumas amigas enfermeiras, para Dona Carmen, para minha irmã que mora em outro estado. Todos se ofereceram para me acompanhar, me dar apoio, me ajudar no que fosse necessário. Todos menos meu filho. Ricardo ligou 2 dias antes da cirurgia. Mãe, sobre quinta-feira, consegui remarcar algumas reuniões. Vou tentar passar no hospital. Vou tentar passar, como se fosse uma visita social opcional. Ricardo, a cirurgia é às 7h da manhã. Eu tenho que estar lá às 6h. Nossa, que cedo. Não sei se consigo chegar nesse horário. Filho, você pode dormir aqui em casa na quarta à noite. Assim a gente vai junto. Ah, mãe, não dá. A Patrícia fica preocupada quando durmo fora. Mas vou tentar chegar cedinho. A Patrícia fica preocupada. A esposa de 1 ano era mais importante que a mãe de 40 anos enfrentando câncer. Na quarta-feira à noite, véspera da cirurgia, arrumei uma mala pequena com roupas e produtos de higiene. Dona Carmen veio me fazer companhia. Conceição, onde está o Ricardo? Pensei que ele fosse ficar com você hoje. Ele vai me encontrar no hospital amanhã. Mas você não deveria passar essa noite sozinha. Quer que eu durma aqui? Não precisa, Carmen. Estou bem. Mas eu não estava bem. Estava apavorada, ansiosa, sentindo-me abandonada. Passei a noite acordada, olhando o teto, pensando em como minha vida havia chegado àquele ponto. Na quinta-feira de manhã, Dona Carmen me levou para o hospital. Chegamos às 6h em ponto. Ricardo não estava lá. Ele ainda não chegou? Perguntou Carmen. Ainda não, mas está no trânsito, tenho certeza. Fiz os procedimentos pré-cirúrgicos. Exames finais, conversa com o anestesista, preparação para a operação. Ricardo não aparecia. Às 6h45, 15 minutos antes de eu ser levada para o centro cirúrgico, ele chegou, vestido com terno social, como se tivesse vindo direto do trabalho. Oi, mãe. Desculpa o atraso. Trânsito infernal. Que bom que você veio, filho. Ele me olhou rapidamente, sem muito contato visual. Como você está se sentindo? Com medo. Mas aliviada que você está aqui. É, mãe. Na verdade, eu vim aqui para conversar com você sobre uma coisa. Uma coisa. Meu coração disparou. Que coisa? Mãe, eu não posso ficar aqui te acompanhando. Você não tem muito tempo mesmo. Preciso cuidar da minha vida, dos meus compromissos. Tem uma reunião importante hoje à tarde que pode definir minha promoção. As palavras dele me atingiram como facadas. Ali estava meu filho, a pessoa que eu havia criado com todo o amor do mundo, me dizendo que sua carreira era mais importante que minha vida. Ricardo, eu posso morrer nessa cirurgia. Você entende isso? Mãe, você sempre foi dramática. Os médicos disseram que tem chance de dar certo. Você vai ficar bem. E se eu não ficar? E se essas forem minhas últimas horas? Ele suspirou, impaciente. Mãe, não pode pensar assim. Tem que ser positiva. Ricardo, eu estou te pedindo para ficar comigo. Só hoje. Só hoje, filho. Mãe, você não entende. Essa reunião pode mudar minha vida. Posso ser promovido a gerente. A Patrícia e eu estamos tentando engravidar. Precisamos de mais dinheiro. Tentando engravidar. Meu filho estava planejando ser pai enquanto abandonava a própria mãe no hospital. Então você vai embora? Vou. Mas volto à noite para saber como foi. Tudo vai dar certo, mãe. Ele se levantou,
Me deu um beijo rápido na testa, o primeiro contato físico carinhoso em anos, e saiu. Simplesmente saiu. Fiquei ali sozinha. Alguns minutos antes de ser levada para a cirurgia mais perigosa da minha vida, olhando a porta por onde meu filho havia desaparecido. Dona Conceição, está na hora, disse a enfermeira. Meu filho, ele vai estar aqui quando a senhora voltar, mentiu ela, gentilmente. Mas eu sabia que não. Eu sabia que estava indo para aquela cirurgia completamente sozinha no mundo. Acordei no CTI 8 horas depois. A cirurgia havia sido bem sucedida, segundo o Dr. Henrique. Haviam retirado o tumor, mas ainda precisaríamos fazer quimioterapia. A senhora está bem, Dona Conceição? Foi uma cirurgia complexa, mas conseguimos remover todo o tumor visível. Doutor, quanto tempo tenho? Com o tratamento adequado, alguns anos de boa qualidade de vida. A senhora é forte. Alguns anos. Estava ganhando tempo. Tempo que meu filho havia achado que não valia a pena acompanhar. Tem alguém da família esperando para vê-la? Perguntou a enfermeira. Meu filho disse que voltaria. Ela verificou na recepção. Não tem ninguém perguntando pela senhora. Ninguém. Nem Ricardo, nem sequer uma ligação para saber se eu havia sobrevivido. Passei 3 dias no CTI. Dona Carmen ia me visitar todos os dias no horário permitido. Minhas colegas enfermeiras revezavam para me fazer companhia. Minha irmã ligava de Recife várias vezes por dia. Mas Ricardo não apareceu nenhuma vez. No 4º dia, quando me transferiram para o quarto, ele finalmente ligou. Oi, mãe, como foi a cirurgia? Você não sabe como foi? Você não veio me ver nenhuma vez. Desculpa, mãe. Tive que viajar a trabalho. Surgiu uma oportunidade última hora. Como você está? Tive que viajar a trabalho. Sua mãe estava no CTI, lutando pela vida. E ele estava viajando a trabalho. Estou viva, Ricardo. Apesar de ter passado por isso sozinha. Ah, mãe, não dramatiza. Você tem as enfermeiras, os médicos. Está bem cuidada. Não é sobre cuidados médicos, Ricardo. É sobre apoio emocional. É sobre ter alguém que se importe se você vive ou morre. Claro que eu me importo, mãe. Por isso estou ligando. Uma ligação. Depois de 3 dias sem dar notícias, uma ligação de 5 minutos era sua demonstração de afeto. Quando você volta da viagem? Semana que vem. Aí eu passo aí no hospital para te ver. Passo aí, como se fosse um favor que ele estava fazendo. Fiquei mais 5 dias internada. Durante todo esse período, Ricardo não apareceu nenhuma vez. Mandava mensagens curtas. Como está hoje? Melhoras? Logo você estará em casa. Mensagens que ele poderia estar mandando para qualquer conhecida distante. Quando recebi alta, quem me levou para casa foi Dona Carmen. Chegamos na minha casa vazia, sem nenhuma preparação para receber uma pessoa que acabara de sair de uma cirurgia maior. Conceição, você não pode ficar sozinha. Vou dormir aqui hoje. Não precisa, Carmen. Já incomodei demais. Você não incomoda ninguém. E seu filho? Onde ele está? Ainda viajando a trabalho. Carmen balançou a cabeça visivelmente indignada. Que filho é esse que não acompanha a mãe numa cirurgia de câncer? Era uma pergunta que eu estava fazendo para mim mesma há dias. Naquela noite, sozinha na minha cama, refleti sobre os 40 anos que havia dedicado a Ricardo. Cada sacrifício, cada renúncia, cada momento em que coloquei as necessidades dele antes das minhas. E no momento em que mais precisei dele, ele simplesmente não estava. Não por impossibilidade, por escolha. Ele havia escolhido sua carreira, sua esposa, sua vida nova, e havia me deixado para trás como uma responsabilidade inconveniente. 2 semanas após a cirurgia, Ricardo finalmente apareceu. Chegou numa tarde de domingo, sem avisar, como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe, como você está? Viva, milagrosamente viva. Que bom, você está com cara melhor. Ricardo, onde você estava? Te falei, mãe. Viagem a trabalho. Foi muito importante para minha carreira. Mais importante que acompanhar sua mãe com câncer. Ele suspirou impaciente. Mãe, você já fez a cirurgia. Está bem. Não entendo por que fica dramática assim. Dramática? Ricardo, eu passei por uma cirurgia de vida ou morte sozinha. Fiquei 8 dias no hospital e você não apareceu nenhuma vez. Mas você não estava sozinha. Tinha a Dona Carmen, as enfermeiras. Não é a mesma coisa e você sabe disso. Mãe, olha!
Vou ser franco com você. Você não tem muito tempo mesmo. Os médicos foram claros sobre isso. Não faz sentido eu parar minha vida para ficar aqui te vigiando. Ali estava a verdade crua que ele havia tentado disfarçar durante semanas. Eu não valia o tempo dele porque estava morrendo mesmo. Então é isso? Você está me descartando porque acha que vou morrer logo? Não é isso, mãe. Mas eu tenho minha vida para viver. A Patrícia está grávida, vamos ter um filho. Preciso focar na minha família. Patrícia estava grávida. Ele ia ser pai. E não havia me contado. Parabéns. Quando? Obrigado. O bebê nasce em dezembro. E você não achou importante me contar antes? Achei melhor esperar você se recuperar da cirurgia. Ricardo, estou me recuperando. E essa notícia deveria me alegrar. Pois é, mãe. Por isso estou contando agora. Mas você precisa entender que minha prioridade agora é minha esposa e meu filho que vai nascer. Sua esposa e seu filho. Eu não fazia mais parte da família dele. E eu? O que acontece comigo? Você vai ficar bem, mãe. Tem a dona Carmen, tem suas amigas. E quando precisar de alguma coisa, pode me ligar. Pode me ligar. Como se eu fosse um conhecido distante que ele eventualmente poderia ajudar. Ricardo, você está me abandonando. Não estou abandonando ninguém. Estou crescendo, mãe. Estou assumindo minhas responsabilidades como homem adulto. E eu não sou mais sua responsabilidade. Você sempre foi independente, mãe. Sempre se virou sozinha. Vai continuar se virando. Sempre me virei sozinha, era verdade. Mas eu me virava sozinha para cuidar dele, para dar a ele tudo o que precisava. Agora que eu precisava, ele não estava disponível. Então é isso? Você não vai mais me visitar? Vou visitar quando der. Mas não posso mais ter aqueles almoços de domingo. A Patrícia gosta que a gente almoce na casa dos pais dela. A Patrícia gosta. As preferências da esposa eram mais importantes que a necessidade da mãe doente. Entendi. Mãe, não fica assim. Nada mudou entre a gente. Tudo havia mudado. E pela primeira vez, eu estava vendo meu filho exatamente como ele era. Um homem egoísta, que usava as pessoas enquanto eram úteis e as descartava quando se tornavam inconvenientes. Você tem razão, Ricardo. Nada mudou. Você sempre foi assim. Como assim? Sempre pegou o que precisava de mim e nunca deu nada em troca. A diferença é que agora você está sendo honesto sobre isso. Mãe, isso não é justo. Não? Você me usou para pagar seus estudos, suas viagens, suas festas. Sugou cada centavo que eu ganhava. E agora que preciso de apoio emocional, você me diz que não tem tempo. Eu não te usei. Você é minha mãe. Era sua obrigação me ajudar. Obrigação. Sempre voltávamos a essa palavra. E você? Não tem nenhuma obrigação comigo? Tenho. Por isso estou aqui conversando com você. Mas minha principal obrigação agora é com minha esposa e meu filho. Então vai. Cuida da sua família nova. Eu me viro. Mãe, não precisa ficar brava. Não estou brava, Ricardo. Estou decepcionada. Profundamente decepcionada. Ele saiu naquele domingo e não voltou por 2 meses. Durante os meses seguintes, comecei a quimioterapia. Eram sessões semanais que me deixavam exausta, enjoada, sem energia. Dona Carmen me acompanhava sempre que podia. Minhas amigas enfermeiras se revezavam para me ajudar. Ricardo mandava mensagens esporádicas. Como está o tratamento? Melhoras. Se precisar de alguma coisa, me liga. Mas ele nunca perguntava de que eu precisava. Nunca se oferecia para me levar ao hospital, para ficar comigo durante as sessões, para me ajudar com as tarefas domésticas que eu não conseguia mais fazer sozinha. Em outubro, 2 semanas antes do nascimento do bebê, ele apareceu em casa. Oi, mãe. Como você está? Cansada. A quimioterapia é pesada. Mas está fazendo efeito. Os médicos estão otimistas. Que bom. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era estranho como havíamos nos tornado estranhos um para o outro. Mãe, eu vim aqui te contar que o bebê vai nascer semana que vem. Cesariana marcada. Que emoção, você vai ser pai. Pois é, estou nervoso, mas animado. E eu vou conhecer meu neto? Claro, mãe. Assim que a Patrícia se recuperar do parto, a gente organiza uma visita. Uma visita. Para conhecer meu próprio neto. Ricardo, você não acha estranho que eu, que sou a avó, precise agendar uma visita para conhecer meu neto? Mãe, você sabe como é. Recém-nascido precisa de cuidados, não pode ter muita visita. Eu não sou visita, sou a avó.
Eu sei, mãe, mas a Patrícia está preocupada com infecções, com o bebê pequeno. E você? O que você acha? Acho que é melhor esperar umas semanas. Quando estiver tudo mais organizado. Quando estiver tudo mais organizado. Como se minha presença fosse uma complicação a ser gerenciada. Tudo bem, Ricardo. Avisa quando eu puder conhecer meu neto. Pode deixar. Ele saiu. E eu soube que levaria muito tempo até ver aquela criança. O bebê nasceu numa quarta-feira. Recebi uma mensagem. Nasceu Miguel 3,2. Mãe e bebê passam bem. Obrigado pelas orações. Obrigado pelas orações. Como se eu fosse uma conhecida da igreja que havia prometido rezar pelo parto. Esperei uma semana, 2, 3. Nenhuma ligação, nenhum convite, nenhuma foto, nada. Finalmente liguei para Ricardo. Oi, filho. Como está o Miguel? Está bem, mãe. Crescendo, engordando. Lindo. Quando posso conhecê-lo? Ah, mãe, está difícil. A Patrícia não está recebendo visitas ainda. Você sabe como é com o primeiro filho. Ricardo, já faz um mês. É, mas ela está insegura. Prefere esperar mais um pouco. E você? Não pode falar nada? Mãe, eu não vou contrariar minha esposa. Ela está frágil. Precisa se sentir segura. Não ia contrariar a esposa, mas contrariar a mãe, abandonar a mãe, magoar a mãe, isso ele fazia sem hesitação. Está bem, Ricardo. Quando ela estiver pronta, me avisa. Desliguei o telefone e chorei. Chorei pela primeira vez desde a cirurgia. Não de dor física, mas de dor emocional. A dor de perceber que havia perdido meu filho para sempre, que ele havia escolhido construir uma vida onde eu não era bem-vinda. Passou o Natal, passou o Ano Novo. Eu continuava fazendo quimioterapia, lutando contra o câncer, me recuperando lentamente. E continuava sem conhecer meu neto. Em janeiro de 2023, quase 3 meses após o nascimento de Miguel, Ricardo finalmente ligou. Mãe, a Patrícia aceitou que você visite o Miguel. Pode ser neste domingo? Pode ser neste domingo. Como se fosse um favor imensurável que estavam me fazendo. Claro. Que horas? Umas 15 ao. Mas não pode demorar muito. O Miguel está numa rotina rígida. Não pode demorar muito para conhecer meu próprio neto. No domingo, arrumei-me com cuidado. Comprei um presente para o bebê, um macacão azul com bordado de ursinhos. Cheguei na casa nova de Ricardo, uma casa que eu nunca havia visitado antes. Exatamente às 15 horas. Patrícia me recebeu na porta visivelmente desconfortável. Oi, dona Conceição. Como a senhora está? Bem, obrigada. Ansiosa para conhecer meu neto. Ele está dormindo. Vamos ver se ele acorda. Entramos na casa. Era bonita, bem decorada, claramente cara. Tudo que meus sacrifícios haviam possibilitado para Ricardo. A casa está linda, Patrícia. Obrigada. O Ricardo tem bom gosto. O Ricardo tem bom gosto. Claro. Nenhum reconhecimento de que o bom gosto dele havia sido financiado por mim durante décadas. Miguel estava no berço, dormindo. Era lindo. Pequenininho, perfeito, com o rosto do Ricardo quando bebê. Posso pegá-lo no colo? Patrícia hesitou. Melhor não acordar ele. Quando ele acorda fora da hora, fica irritado. Não podia nem pegar meu neto no colo. Ficamos cerca de 1 hora conversando sobre coisas superficiais. O desenvolvimento do bebê, os planos para o futuro, o trabalho de Ricardo. Eu era tratada como uma visita formal, não como a avó da criança. Bom, acho que é melhor eu ir embora, disse, percebendo que minha presença estava sendo tolerada, não apreciada. Que pena que o Miguel não acordou, disse Patrícia, sem soar nem um pouco como se fosse realmente uma pena. Tudo bem. Da próxima vez? Sim, da próxima vez. Mas eu sabia que não haveria próxima vez tão cedo. Ricardo me acompanhou até o carro. Obrigado por ter vindo, mãe. Ricardo, eu mal conheci meu neto. Fiquei 1 hora olhando ele dormir. Eu sei, mas pelo menos você o viu. A Patrícia estava nervosa, mas correu tudo bem. Quando posso voltar? Vamos ver. A rotina com o bebê é complicada. Vamos ver. A resposta padrão para todas as minhas tentativas de me aproximar. Dirigi para casa em silêncio, entendendo finalmente que meu papel na vida de Ricardo havia oficialmente terminado. Eu havia sido útil para criá-lo, educá-lo, financiar seus sonhos. Agora que ele tinha uma vida própria, uma família própria, eu era apenas um lembrete inconveniente do passado. Nos meses seguintes,
Terminei o tratamento de quimioterapia. Os exames mostraram que o câncer estava em remissão. Eu havia vencido a batalha médica, mas perdido a batalha emocional. Ricardo ligava esporadicamente. Conversas rápidas onde ele me atualizava sobre a vida dele, sem demonstrar qualquer interesse genuíno pela minha. Oi, mãe, como você está? Bem, terminei a químio. Os médicos estão otimistas. Que bom, e o Miguel está lindo, já está sorrindo. Que alegria. Quando posso vê-lo novamente? Ah, mãe, está difícil. Ele estava com uma gripezinha. A Patrícia não quer arriscar. Sempre tinha uma desculpa. Sempre havia um motivo pelo qual eu não podia fazer parte da vida do meu neto. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Se meu filho havia escolhido me excluir da família dele, eu criaria minha própria família. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas com câncer. Conheci outras mulheres que estavam passando por situações similares. Algumas haviam sido abandonadas pelos filhos, outras pelos maridos, outras por famílias inteiras. Conceição, disse Dona Miriam, uma senhora de 78 anos, que havia sido diagnosticada com câncer de mama. Família não é só sangue. Família é quem está presente quando você precisa. Quem estava presente quando eu precisei? Dona Carmen, minhas amigas enfermeiras, as mulheres do grupo de apoio, minha irmã de Recife, que ligava todo dia. Essas eram minhas verdadeiras famílias. Comecei a investir nessas relações. Organizava jantares em casa, passeios com as amigas, viagens para visitar minha irmã. Pela primeira vez em décadas, minha vida não girava em torno das necessidades de Ricardo. E sabe o que descobri? Eu era uma pessoa interessante. Tinha histórias para contar, experiências para compartilhar, amor para dar. Havia passado 40 anos sendo apenas a mãe do Ricardo. Agora eu estava sendo a Conceição. Você está diferente, comentou Dona Carmen numa tarde. Mas, leve, estou me encontrando. É bom te ver assim. Você ficou anos vivendo só para aquele menino ingrato. Menino ingrato? Era doloroso ouvir, mas era verdade. Em agosto de 2023, Ricardo ligou com uma notícia. Mãe, a Patrícia está grávida de novo. Parabéns. Para quando? Março do ano que vem. Estamos muito felizes. Imagino. E o Miguel, como ele está? Lindo, já está falando algumas palavras. Já estava falando algumas palavras. Meu neto de 10 meses estava se desenvolvendo e eu estava perdendo tudo. Ricardo, eu gostaria muito de conviver mais com o Miguel e com o bebê que vai nascer. Mãe, você sabe que não depende só de mim? Então converse com a Patrícia. Explique que sou a avó, que não represento nenhum perigo. Vou conversar, mas não prometo nada. Não prometo nada. A frase que resumia nossa relação há anos. Esperei semanas por uma resposta, que nunca veio. Em dezembro de 2023, no primeiro aniversário de Miguel, eu não fui convidada para a festa. Soube pela Dona Carmen, que havia conversado com uma vizinha de Ricardo. Conceição, fizeram uma festa linda para o menino. Salão alugado, decoração temática, muita gente. E eu não fui convidada? Pelo que entendi, só foram convidados amigos próximos e a família da Patrícia. A família da Patrícia. Eu, a avó paterna, não era considerada família. Naquele dia, chorei mais uma vez. Não apenas pela exclusão, mas pela constatação final de que Ricardo havia me apagado completamente da vida dele. Mandei uma mensagem. Soube que foi o aniversário do Miguel. Espero que ele tenha gostado da festa. Beijo. A resposta veio horas depois. Obrigado, mãe, foi legal, sim. Legal. A mesma palavra fria que ele usava desde adolescente. Foi nesse momento que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Decidi parar de correr atrás. Parar de ligar, de mandar mensagens, de tentar manter uma relação que só existia da minha parte. Se Ricardo quisesse me procurar, sabia onde me encontrar. Se quisesse que eu conhecesse seus filhos, bastava me convidar. Se quisesse ter uma mãe na vida dele, eu estaria disponível. Mas eu não ia mais implorar por migalhas de afeto. Passaram-se meses sem contato. Ricardo não ligou no meu aniversário de 73 anos. Não mandou mensagem no Dia das Mães. Não deu notícias sobre a segunda gravidez da Patrícia. E sabe o que descobri? Que eu conseguia viver sem ele. Durante esses meses, investi em mim mesma de uma forma que nunca havia feito. Voltei a estudar.
fazendo um curso de literatura na Universidade Aberta para a terceira idade. Comecei a fazer trabalho voluntário em um hospital, ajudando famílias que passavam por situações similares à minha. Dona Conceição, a senhora é um anjo, disse uma jovem mãe cujo filho estava internado com leucemia. Obrigada por ter ficado comigo durante a cirurgia. Foi um prazer, querida. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Palavras que eu havia aprendido na própria pele. Fiz novas amizades, conheci pessoas interessantes, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Aos 73 anos, estava tendo a melhor fase da minha vida. Conceição, você está radiante, disse minha irmã durante uma visita. Parece 10 anos mais nova. Estou livre, Maria. Pela primeira vez na vida, estou realmente livre. Livre de quê? Livre da obrigação de amar alguém que não me ama de volta. Foi uma libertação dolorosa, mas necessária. Em março de 2024, exatamente no período previsto para o nascimento do segundo filho de Ricardo, recebi uma mensagem dele. Nasceu a Sofia. Mãe e bebê passam bem. Sofia, minha neta. Uma menina que eu provavelmente nunca conheceria. Respondi. Parabéns. Desejo tudo de bom para vocês. E era sincero. Apesar de tudo, eu desejava que Ricardo fosse feliz. Só não achava mais que minha felicidade dependia da dele. Foi em julho de 2024 que aconteceu algo inesperado. Eu estava no hospital fazendo trabalho voluntário quando vi uma mulher jovem chorando no corredor da pediatria. Está tudo bem? Perguntei. Meu filho está internado. Suspeita de meningite. Estou sozinha, não tenho ninguém. Quer que eu faça companhia? Ela assentiu gratidamente. Passei a tarde toda com Fernanda. Esse era o nome dela. Conversamos, rezamos juntas, esperamos os resultados dos exames. Por sorte, não era meningite, apenas uma infecção que respondeu bem aos antibióticos. Dona Conceição, como posso agradecer? Não precisa agradecer nada, filha. Só fico feliz que o Pedrinho esteja bem. Fernanda insistiu em me convidar para tomar café na casa dela. Conheci Pedrinho, um menino de 4 anos esperto e carinhoso. Conheci também a história dela. Mãe solteira, sem apoio da família, lutando para criar o filho sozinha. E o pai do Pedrinho desapareceu quando soube da gravidez. Disse que não estava pronto para ser pai. Mais um filho que abandonou as responsabilidades. Mas dessa vez eu podia ajudar. Comecei a visitar Fernanda e Pedrinho regularmente. Ajudava com tarefas domésticas, levava o menino para passear, fazia companhia para ela nos momentos difíceis. Dona Conceição, a senhora é como uma mãe para mim, disse Fernanda numa tarde. E vocês são como filhos para mim, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em anos eu me sentia amada e necessária de forma genuína. Pedrinho começou a me chamar de Vovó Conceição. Fernanda me incluía em todos os planos. Me consultava sobre decisões importantes, me tratava como família verdadeira. Vovó, você vai vir na minha festa de aniversário? Perguntou Pedrinho. Claro que vou, meu amor. Não perderia por nada. E eu fui. Fui como convidada de honra, como avó escolhida, como pessoa amada. Na festa, olhando Pedrinho brincar com os amiguinhos, pensei em Miguel e Sofia, meus netos biológicos que eu mal conhecia. Mas ali estava meu neto de coração, que me chamava de vovó com amor genuíno. Dona Conceição, obrigada por estar aqui, disse Fernanda. Pedrinho te ama tanto. Eu também amo vocês. Vocês me deram uma segunda chance de ser família. Em outubro de 2024, exatamente 2 anos após o abandono no hospital, Ricardo ligou. Fazia mais de 6 meses que não falávamos. Oi, mãe. Como você está? Bem, obrigada. E você? Bem também? Mãe, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Pode falar. A Patrícia e eu estamos tendo alguns problemas. Ela está dizendo que eu não sou um bom pai, que não ajudo com as crianças. E você é? Um bom pai? A pergunta o pegou desprevenida. Eu trabalho muito para sustentar a família. Isso não responde minha pergunta. Mãe, eu não sei como ser pai. Nunca tive exemplo. Como assim nunca teve exemplo? Seu pai morreu quando você era pequeno, mas ele era um bom pai. Não é disso que estou falando. Estou falando de ter apoio da família. Os pais da Patrícia ajudam muito com as crianças.
Ela está perguntando por que você nunca está presente. Porque eu nunca estava presente. Depois de 2 anos me excluindo da vida dele, agora eu era culpada por não estar presente. Ricardo, você me afastou da vida dos seus filhos, lembra? Não foi isso, mãe, foi complicado. Foi sua escolha. E agora está colhendo as consequências. Mãe, a Patrícia quer que você venha jantar em casa no sábado. Ela quer. Ela quer te conhecer melhor. Depois de 4 anos de casamento, ela quer me conhecer melhor. É, mãe. Sei que é estranho. Mas você pode vir? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Parte de mim queria aceitar imediatamente, desesperada por qualquer chance de conhecer melhor meus netos. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a se valorizar, sabia que precisava ter cuidado. Ricardo, por que agora? Por que depois de 2 anos me excluindo da vida de vocês, de repente querem minha presença? Mãe, as coisas mudaram. A Patrícia percebeu que talvez tenha sido injusta com você. Talvez. Ela percebeu que foi injusta. E eu também. Mãe, eu sinto falta de você. Sente falta de mim. Palavras que eu havia esperado ouvir por tanto tempo. Ricardo, você me abandonou no hospital quando eu mais precisava. Me excluiu da vida dos seus filhos. Me tratou como um estorvo. E agora, porque sua esposa está questionando seu comportamento, você quer que eu volte? Não é só por isso, mãe. Eu realmente percebi que errei. O que exatamente você percebeu que errou? Tudo. A forma como te tratei durante minha vida toda. A forma como te abandonei quando você ficou doente. A forma como te afastei dos meus filhos. Era a primeira vez que Ricardo admitia ter errado. Completamente. Sem desculpas ou justificativas. E o que você espera agora? Uma segunda chance. Para ser um filho melhor. Para que você seja a avó que meus filhos merecem ter. Uma segunda chance. Após décadas de sacrifícios não reconhecidos e 2 anos de abandono, ele queria uma segunda chance. Ricardo, eu preciso pensar. Tudo bem, mãe, mas você viria jantar no sábado só para conhecer as crianças? Vou pensar e te dou uma resposta. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Durante 2 anos, havia sonhado com essa ligação. Com Ricardo finalmente reconhecendo seus erros, me pedindo perdão, me convidando de volta para a vida dele. Mas agora que isso estava acontecendo, eu não sabia se queria aceitar. Conversei com Dona Carmen, com minhas amigas do grupo de apoio, com Fernanda. Todas me deram perspectivas diferentes. Conceição, ele é seu filho, disse Carmen. E aquelas crianças são seus netos. Você tem direito de conhecê-los. Mas Dona Conceição, disse Fernanda, você precisa se proteger. Se eles te magoaram uma vez, podem magoar de novo. O importante, disse Dona Miriam do grupo de apoio, é você decidir o que vai te fazer feliz, não o que é esperado de você. Passei dias refletindo. O que realmente me faria feliz? Conhecer Miguel e Sofia, sim. Mas sob que condições? Como visitante ocasional que pode ser dispensada a qualquer momento? Ou como avó respeitada e amada? Na quinta-feira liguei para Ricardo. Eu aceito o jantar, mas com algumas condições. Que condições? Primeiro, quero uma conversa honesta sobre o que aconteceu. Nada de fingir que foi mal entendido ou que a culpa foi das circunstâncias. Tudo bem. Segundo, se eu for voltar a fazer parte da vida dos meus netos, tem que ser como avó de verdade. Não como visita que aparece quando é conveniente. Claro, mãe. E terceiro, quero conhecer a Fernanda e o Pedrinho. Eles são minha família escolhida agora. Se vocês me querem de volta, tem que aceitar que eles fazem parte da minha vida. Houve uma pausa. Quem são Fernanda e Pedrinho? Uma jovem mãe que eu conheci fazendo trabalho voluntário e o filho dela. Eles me tratam como família há meses. São importantes para mim. Ah, tudo bem, mãe. Você pode trazê-los quando quiser. Não é trazer quando eu quiser, Ricardo. É vocês os incluírem quando fizerem programas familiares, como família estendida. Ok, eu entendo. Não sei se ele realmente entendia, mas pelo menos estava concordando. O jantar de sábado foi tenso no início. Patrícia estava visivelmente desconfortável, Ricardo ansioso, eu cautelosa. Mas as crianças mudaram tudo. Miguel, agora com quase 2 anos, era uma criança linda e esperta. Sofia, com 8 meses, era um bebê gordinho e sorridente. Quando me viram,
Miguel se escondeu atrás da mãe, mas Sofia sorriu quando fiz carinhas para ela. Miguel, essa é a vovó Conceição, disse Ricardo. A mamãe do papai. Vovó? Perguntou Miguel curioso. Isso, sua vovó que estava com muita saudade de conhecer você. Aos poucos, Miguel foi se aproximando. Mostrou os brinquedos, contou sobre o desenho favorito, pediu para eu ler um livro para ele. Vovó, você vai voltar? Perguntou ele na hora de eu ir embora. Se vocês quiserem, eu volto. Eu quero. Meu coração derreteu. Durante o jantar, Patrícia se desculpou formalmente. Dona Conceição, eu peço desculpas. Fui preconceituosa e injusta. Pensei que a senhora ia interferir na educação das crianças, criticar minha forma de criar eles. Patrícia, eu só quero amar meus netos. Não quero criar conflitos. Eu sei disso agora. E quero que a senhora faça parte da vida deles. Ricardo também se desculpou, mais profundamente do que pelo telefone. Mãe, eu fui um filho terrível. Usei você durante toda a minha vida e depois te abandonei quando você precisou de mim. Não tenho desculpa para isso. Por que mudou de opinião? Porque me tornei pai. E agora entendo o amor incondicional que você sentiu por mim. Entendo os sacrifícios que fez. E me dá horror a pensar que Miguel ou Sofia possam me tratar da forma como eu te tratei. E se eles tratarem? Espero ter ensinado valores melhores para eles. Foi um início, não perdão completo, não esquecimento do que havia acontecido, mas um início de reconstrução. Nos meses seguintes, reconstruímos nossa relação aos poucos. Comecei a visitar as crianças regularmente, sempre respeitando os limites estabelecidos por Patrícia, mas sendo tratada como avó de verdade. Miguel se apegou a mim rapidamente. Vovó Seição, como ele me chamava, se tornou uma presença constante em seus pedidos. Quando a vovó Seição vem? Posso ligar para a vovó Seição? A vovó Seição vai no meu aniversário? Sofia, que estava na idade de estranhar pessoas, aos poucos também foi se acostumando comigo. Sorria quando eu chegava. Estendia os bracinhos para ir no meu colo. O mais importante, apresentei Fernanda e Pedrinho para a família. Inicialmente foi estranho, mas as crianças se deram bem imediatamente. Vovó, o Pedrinho é meu primo? Perguntou Miguel. Não, amor, mas ele é como um neto da vovó também. Isso faz de vocês como primos de coração. Legal, primo de coração. Fernanda ficou emocionada de ser incluída. Dona Conceição, obrigada por me trazer. Nunca pensei que Pedrinho teria uma família grande assim. Família a gente escolhe, Fernanda. E eu escolhi vocês. Ricardo e Patrícia, surpreendentemente, receberam bem Fernanda e Pedrinho. Talvez porque finalmente entenderam que família não é só sangue. Em dezembro de 2024, no segundo aniversário de Miguel, eu estava lá. Não como convidada protocolar, mas como avó amada organizando a festa junto com os pais. Vovó, você fez o bolo mais bonito do mundo, disse Miguel, abraçando minhas pernas. Fiz com muito amor, meu netinho. Eu te amo, vovó Seição. Eu também te amo, Miguel. Muito, muito. Durante a festa, observei minha nova família. Ricardo brincando com Miguel, Patrícia amamentando Sofia, Fernanda ajudando a servir os convidados, Pedrinho brincando com as outras crianças. Não era a família que eu havia imaginado 40 anos atrás. Era melhor. Era uma família escolhida, construída com amor consciente, não apenas com obrigações de sangue. Mãe, disse Ricardo se aproximando. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. Obrigada por ter pedido perdão de verdade. Você me perdoa? Completamente? Era uma pergunta complexa. Eu o perdoava por ter se tornado o homem que se tornou? Sim. Eu esqueci a dor que ele me causou? Não. Mas aprendi que perdão não é esquecimento. É escolher não deixar a mágoa controlar sua vida. Eu te perdoo, Ricardo, mas não esqueço. A diferença é que agora uso essa experiência para construir relacionamentos melhores. Com a Fernanda e o Pedrinho? Com eles, com vocês, comigo mesma. Hoje, aos 74 anos, posso dizer que encontrei a felicidade. Não a felicidade que eu imaginava aos 30, quando achava que ser mãe era a minha única função na vida, mas uma felicidade mais madura, construída sobre bases sólidas de amor próprio e relacionamentos escolhidos. Vejo Miguel e Sofia crescendo e me esforço para ser uma avó presente, mas que não interfere, que ama incondicionalmente
mas ensina sobre limites e respeito. Vejo o Pedrinho se desenvolvendo e me orgulho de ter sido escolhida para ser parte da vida dele, de ter dado a ele e à Fernanda uma família quando eles mais precisavam. Vejo o Ricardo tentando ser um pai melhor do que foi filho. Nem sempre consegue, mas está tentando. E isso já é mais do que eu esperava há 2 anos. A maior lição que aprendi é que nunca é tarde para recomeçar. Aos 72 anos, quando pensei que minha vida havia acabado, com o câncer, com o abandono do filho, descobri que estava apenas começando uma nova fase. Uma fase onde eu decido quem amo e como amo. Onde estabeleço limites e exijo respeito. Onde construo família baseada em escolha mútua, não apenas em obrigação. Para vocês que estão me ouvindo e se identificaram com partes dessa história, deixo alguns conselhos. Primeiro, amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Você não pode dar o que não tem. Se você não se ama, não pode amar os outros de forma saudável. Segundo, família nem sempre é sangue. As pessoas que estão presentes quando você precisa, que celebram suas vitórias e choram suas derrotas, essas são sua verdadeira família. Terceiro, nunca é tarde para estabelecer limites. Mesmo com filhos, mesmo com família, você tem direito de ser tratado com respeito, independente dos sacrifícios que fez. Quarto, perdão é para você, não para quem te machucou. Perdoe para se libertar do peso da mágoa, não para facilitar a vida de quem te fez mal. E quinto, nunca é tarde para recomeçar. Aos 70, aos 80, aos 90 anos, enquanto há vida, há possibilidade de mudança, de crescimento, de felicidade. Minha história não é sobre o filho ingrato que me abandonou. É sobre a mulher que descobriu sua força aos 72 anos, que construiu uma família nova quando a antiga a rejeitou, que encontrou amor quando achava que não merecia mais ser amada. É sobre segundas chances, as que damos e as que recebemos. É sobre perdão, o que oferecemos e o que precisamos dar a nós mesmos. É sobre família, a que nascemos e a que escolhemos. E, principalmente, é sobre nunca desistir de si mesmo. Porque, no final das contas, a única pessoa que estará com você do nascimento até a morte é você mesmo. É melhor fazer dessa companhia algo que valha a pena. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me permitirem dividir minha história. E lembrem-se, vocês merecem ser amados, respeitados e valorizados. Se não estão recebendo isso de quem esperavam, talvez seja a hora de procurar quem realmente pode oferecer. Um abraço de quem aprendeu que o amor verdadeiro começa dentro de nós mesmos